Hoje nós queremos estudar o seguinte assunto: o que é ser um discípulo verdadeiro de Jesus? Primeiramente, nós vamos ler o texto base no livro de Mateus, no capítulo 8, do versículo 18 a 22, e em seguida analisaremos duas pessoas que desejaram ser discípulos de Jesus. E finalmente, nós vamos refletir na chamada de Mateus por Jesus para ser seu discípulo e apóstolo. Vamos ler o texto que servirá de fundamento para o nosso estudo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 18 a 22, nós temos a palavra de Deus tratando desse assunto e passaremos a ler. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Nós encontramos aqui nesse texto duas pessoas que manifestaram desejo de se tornarem seguidores de Jesus, ou seus discípulos. Primeiro nós temos que entender o que é um discípulo. Discípulo, a palavra discípulo quer dizer aluno. Quer dizer uma pessoa que segue um mestre. Na época do Novo Testamento, essa palavra tinha um significado mais profundo, porque não se tratava só de assimilar os ensinos do mestre, mas seu modo de vida, seu comportamento. Um verdadeiro discípulo, ele era analisado não só por aquilo que ele aprendia do mestre, pela sua dedicação neste aprendizado, mas pela sua imitação do comportamento desse respectivo mestre. Então, com o entendimento desse conceito de discipulado, nós encontramos aqui nesse texto duas pessoas que manifestaram esse desejo. Uma delas, o texto afirma que foi um escriba, que, chegando para Jesus, manifestou o seguinte desejo. No versículo 19, assim afirma: Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu. Depois analisaremos a resposta de Jesus dada a esse escriba desejoso de se tornar discípulo de Jesus. Aqui fala claramente que era um escriba, mas é bom que tenhamos uma compreensão exata dessa personagem. Quem era o escriba? Escriba era um dos membros da seita dos fariseus. Segundo o historiador Joséfo, na época de Jesus, a seita dos fariseus tinha mais ou menos 6.000 membros. Dentro dessa seita religiosa, com esse número imenso de membros, alguns deles eram escribas. E escriba era um fariseu que tinha um trabalho especial dentro do movimento religioso, que era aquela pessoa que se dedicava a escrever os escritos, as escrituras, quando elas
estavam ficando desgastadas. Desgastada, eu quero dizer, quando o material em que as escrituras eram escritas, primeiro em papiro e posteriormente em pergaminho, quando esse material ia ficando envelhecido, se fazia necessário reescrever esse mesmo conteúdo em um outro pergaminho. E esse era o trabalho de um escriba. Eles eram considerados as pessoas sábias, né, no grupo dos fariseus. E foi um homem desse que chegou para Jesus e fez exatamente esse pedido, desejando ser discípulo de Jesus e mostrando-se disposto a segui-lo onde quer que Jesus fosse. Ora, é difícil sabermos se esse homem estava sendo sincero ou não, mas temos que partir da premissa de que ele estava sendo sincero, mesmo porque ele estava se expondo. Se expondo de que maneira? Ele era um fariseu. Além de fariseu, ele era um escriba. Ele estava se expondo diante do grupo, diante do seu grupo religioso, porque ele estava afirmando publicamente que desejava seguir Jesus, se tornar um discípulo de Jesus. E sabemos que os fariseus, eles faziam uma tremenda oposição a Jesus. De modo que, quando um de seus membros demonstrava esse desejo de seguir Jesus, eles estavam negando tudo aquilo que o grupo fazia. O grupo religioso fazia, que era uma oposição. Então, realmente ele estava se expondo. Por isso que o pedido dele foi um pedido corajoso. Agora passaremos a analisar a resposta dada a Jesus a esse escriba desejou de segui-lo. No versículo 20, nós temos a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ora, a resposta foi dada de uma maneira específica ao interlocutor, ao escriba, que disse, quando Jesus respondeu diretamente ao escriba. Ele disse: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que é que Jesus queria dizer com isso? Ora, entendo que Jesus não queria ofender o escriba, porque era um privilégio para Jesus não ter um escriba como um dos seus seguidores, como qualquer pessoa que desejasse segui-lo. Porque Jesus veio para isso, buscar e salvar o perdido. Tanto é que sabemos que Jesus teve entre seus seguidores dois fariseus que se tornaram bem conhecidos. O Nicodemos, que uma certa noite o procurou, tentando conversar com ele, e traçou com ele um diálogo, e de José de Arimateia, e os dois eram membros do Sinédrio, um posto mais alto que um fariseu podia alcançar. O Sinédrio era um tribunal religioso, que tratava também de questões civis e era encarregado de julgar a nação de Israel, naturalmente sob a supervisão de Roma. Quando Jesus deu essa resposta a esse escriba, o que é que ele queria realmente transmitir? Ele queria dizer ao escriba o seguinte: olha, você já calculou o custo? Você já calculou o que você vai perder se você se tornar meu discípulo? Você precisa calcular esse custo. O que eu lhe ofereço, eu lhe ofereço muito. Eu lhe ofereço a vida eterna. Eu vim buscar e salvar o perdido. Mas eu não vim a esse mundo para dar esperança às pessoas
em relação a bens materiais, mas em relação a bens espirituais. Além do que, esse escriba deveria calcular que ele seria rejeitado pelo seu grupo religioso porque ele se aproximou de Jesus. Então, quando Jesus lhe deu essa resposta, o que Jesus queria realmente é que ele calculasse o custo. Ou seja, quando uma pessoa deseja seguir Jesus, ela tem que saber o preço que ela vai pagar. Ela vai pagar o alto preço. Por que o alto preço? Porque o próprio Jesus foi rejeitado. Jesus, ele foi rejeitado, ele é rejeitado e ele sempre será rejeitado pelo mundo. É só estudarmos a história da igreja na sua origem, no seu início, logo no final do primeiro século, a partir da época de Nero, e após, até a época de Constantino, a igreja, aquelas pessoas que queriam seguir Jesus, elas eram perseguidas, eram mortas, pelo fato desse compromisso que ele tinha, que a pessoa tinha com Jesus. Por isso, o que Jesus queria é que esse escriba calculasse o custo, o preço que ele tinha que pagar. Em outras palavras, Jesus deseja discípulos, mas discípulos sinceros, discípulos autênticos. Foi essa a resposta que Jesus deu ao escriba para que ele assimilasse. Nós não sabemos se esse escriba entendeu ou se ele se tornou um verdadeiro discípulo de Jesus, porque nós não temos nas páginas das Escrituras nenhuma informação posterior, apenas temos essa informação. Mas toda pessoa que quer seguir Jesus, Jesus quer que ela seja consciente e que calcule o custo. É claro que a pessoa que entende e se torna discípulo de Jesus, essa pessoa o faz com toda a satisfação, porque sabe que o maior bem que ela recebe é o conhecimento do próprio Jesus e a salvação eterna da sua alma. A outra personagem que o texto revela é de uma pessoa desconhecida, mas também que manifestou o desejo de conhecer Jesus. O texto diz, no versículo 21, e outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Ora, numa análise superficial, a gente, analisando o pedido desse discípulo desconhecido, a gente acha extremamente justo. Mas é porque temos a compreensão não correta do pedido dele. Ora, ele não está pedindo a Jesus para sepultar o seu pai que morreu, que já tinha morrido. Se esse fosse o caso, é claro que seria justo se seu pai tivesse morrido, estava morto, ele teria que sepultar seu pai. Mas o entendimento não é esse. O que ele queria dizer é o seguinte, ora, quando o filho, para herdar os bens do pai, para se tornar o herdeiro e herdar propriamente dito a herança, era preciso esperar a morte do pai. Então foi exatamente isso que esse discípulo desconhecido pensou. Ele provavelmente era o herdeiro, ele ia herdar os bens do pai, mas o pai não tinha morrido. E para herdar ele tinha que esperar o pai morrer. E foi esse o pedido que ele fez a Jesus. Senhor, eu quero te seguir, mas deixa-me primeiro sepultar meus pais. O que ele queria dizer? Quando meu pai morrer, eu vou me tornar um discípulo teu. Eu vou ser seguidor do Senhor. Esse foi o pedido básico. Ele não queria perder a herança, porque ele ficou naturalmente receoso. Se eu me comprometer com ele agora, se eu me tornar discípulo dele agora, pode ser que meu pai venha me deserdar e eu não venha
receber a minha herança. Ora, Jesus então responde ao pedido desse discípulo. Respondeu-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Ora, o que é que Jesus queria dizer? Ora, a necessidade de você crer em mim, reconhecer que eu sou seu Salvador, é algo urgente, muito urgente. Você não pode esperar seu pai morrer para tomar essa decisão. Porque pode ser que você morra antes do seu pai. E outra coisa, quando o seu pai morrer, haverá pessoas que o sepulte. E quando Jesus fala da relação do morto fisicamente com o morto espiritualmente, é isso que ele quer dizer aqui. Ora, as pessoas que não confiaram em Cristo ainda e não reconheceram os seus pecados, elas estão mortas nos seus delitos e pecados, conforme Paulo afirma lá na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1. E quando uma pessoa morre nos seus pecados, ela não só ela morre fisicamente e seu corpo precisa ser sepultado, mas como ela, naturalmente, antes de morrer fisicamente, já estava morta espiritualmente. É isso que Jesus queria dizer. Deixe que os mortos espirituais, embora estando vivos fisicamente, sepulte os seus mortos que morreram biologicamente. Quanto a você, venha e siga-me, porque isso é de extrema urgência. Então, essas duas pessoas que manifestaram o desejo de seguir a Jesus, tanto o escriba como esse discípulo desconhecido, receberam respostas animadoras de Jesus, mas respostas sinceras. Que é isso que Jesus quer. Numa relação discípulo e mestre, Jesus quer que os seus seguidores sejam seguidores sinceros. É isso que eles falam sobre os adoradores. Deus é espírito, importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, fundamentado na verdade, mas sinceramente. Finalmente, nós temos também a pessoa de Mateus, e queremos refletir naquele momento em que Jesus, passando pela alfândega, chama Mateus para ser um dos seus seguidores. Nós temos isto no capítulo 9 de Mateus e no versículo 9 que temos essa chamada. Diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Quero refletir com você um pouco sobre essa chamada que Jesus fez diretamente a Mateus para segui-lo. Primeiro, quem era Mateus? Mateus era um coletor de impostos. Mateus era um publicano. Mateus era um empregado do governo romano, mas de nacionalidade judaica. E Mateus, por ser um publicano, exercer essa profissão, ele era extremamente odiado pelo seu próprio povo, porque exercia o papel, exercia um trabalho de quase um traidor. Então ele era uma pessoa que não gozava de boa reputação, aliás, uma má reputação. Quando Jesus passou pela alfândega, que era o local onde os cobradores de impostos, publicanos, ficavam para cobrar impostos dos seus conterrâneos, Jesus, passando por uma das alfândegas, viu Mateus sentado e disse assim, fez para ele o seguinte convite: disse Jesus, segue-me. E o texto afirma: ele se levantou e o seguiu. Olha, Mateus sabia o custo que estava pagando, um custo altíssimo.
Por quê? Porque ele era cobrador de impostos. Ele, para seguir Jesus, teria que deixar essa profissão. Ele não poderia ser um cobrador de impostos e um seguidor de Jesus ao mesmo tempo. Por quê? Porque geralmente os cobradores de impostos não eram pessoas honestas. Porque eles exerciam essa profissão, primeiro, ao cobrar os impostos, ele arrecadava aquela parte que era pertencente ao governo romano. Mas geralmente a maioria dos cobradores de impostos, dos publicanos, extorquiam as pessoas e extorquiam para enriquecer, como foi o caso de Zaqueu, que ficou rico, naturalmente defraudando as pessoas. E ele mesmo disse, quando conversou com Jesus, se eu tenho roubado alguém, defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. E provavelmente Zaqueu realmente defraudou, roubou. Agora, não sabemos se Mateus ele exercia a profissão dele honestamente ou desonestamente, mas ele teve que pagar um custo alto, que foi abandonar sua profissão. Ele não mais ia poder ganhar dinheiro exercendo aquela profissão. E Mateus entendeu isso claramente. Ele entendeu, porque o texto diz assim, de uma maneira clara, ele se levantou e o seguiu. E foi no momento. Não entendemos que ele demorou pensando para deixar a profissão. Ele o fez de uma maneira consciente e no mesmo momento. De modo que ser discípulo de Jesus é um privilégio, mas é necessário ser um discípulo autêntico, um discípulo sincero, porque Jesus, ele deseja salvar as pessoas, e todas as pessoas que são salvas se tornam discípulos dele. Se você, prezado amigo, é um discípulo de Jesus, você tem que sempre fazer essa reflexão. Você é um discípulo sincero? Você é um discípulo autêntico? Você é um discípulo comprometido com Jesus, com os ensinos dele? Você obedece aquilo que o seu Jesus lhe ensina na sua palavra? Se você faz isso, você realmente é um discípulo autêntico e verdadeiro. E você, prezado amigo, que ainda não é discípulo de Jesus, reflita. É um privilégio se tornar discípulo dele. Reconheça que você é um pecador. Seja um seguidor dele. Toda pessoa que tem seguido Jesus, se tornar um discípulo dele, nenhuma pessoa nunca ouviu falar que se arrependeu da decisão que tomou, porque foi a verdadeira decisão, é a autêntica decisão que um ser humano toma. Tome essa decisão também, porque Jesus lhe dará a vida eterna. Ele veio para isso, para buscar e salvar o perdido. Desejamos que você entenda essa mensagem e confie em Jesus, recebendo como seu Senhor e Salvador. Que nosso Deus lhe abençoe.